Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à Igreja de São Jorge do Ivaí. Vocês do coral Jerusalém são todos bem-vindos. E hoje, se vocês já são famosos, vão ficar mais famosos ainda, que vocês vão para a internet. Nós fazemos a live todos os sábados. Então, vocês vão ficar famosas e famosos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto. Não, vai ser de TikTok não, vai ser diretamente no Facebook, na página da igreja. Acho que vai também para a página do YouTube. E tem também do Instagram, né? Olha aí, tá vendo só? Vão ficar famosas. Sejam todas bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração. Você também que nos assiste pela internet ou vai nos assistir posteriormente, sejam todos bem-vindos. Queria chamar nosso irmão Isaías. Ele agora vai ser o responsável do restante da nossa programação. Irmão Isaías, que você junto com o coral sejam abençoados, vocês vão ficar famosos, viu? Sejam bem-vindos para a honra e glória de Deus. Que a paz do Senhor possa estar com cada um de nós, com você também que está em casa, que Deus possa trabalhar em seu coração para que um futuro bem próximo você possa estar aqui também juntamente conosco. E nesse momento então nós vamos primeiramente cantar um hino com toda a congregação, porque quando o coral só canta, e aí os irmãos ficam só ouvindo. Colocamos um hino que eu tenho como título Quando For Chamado. E ao som do CD nós vamos nos colocar em pé e cantarmos com todo o entusiasmo. E quando ouvirmos o chamado, não deixemos para trás. Sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia tão glorioso em sussurrer, e aos inimigos triunfantes meu Jesus se apresentar, e chamado então eu for, sim, lá estarei. Quando for então chamado, quando for então chamado, quando for então chamado, aprovado hei de estar perante o Rei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os salvos ressurgidos alcançarem o porvir, e chamado então eu for, sim, lá estarei. Quando for então chamado, quando for então chamado, quando for então chamado, aprovado hei de estar perante o Rei. Lutarei por meu Jesus até o dia terminar, falarei de seu amor por nós aqui. Quando tudo aqui cessar em meu constante labutar, e chamada então eu for, sim, lá estarei. Quando for então chamado, quando for então chamado, quando for então chamado, aprovado hei de estar perante o Rei. Que puderem, vamos nos colocar de joelho para buscarmos o Senhor em oração. Bondoso Deus, mais uma vez estamos na Tua presença, suplicando que continue conosco nesse culto divino, que tudo que nós fizermos aqui, ao cantar, ao falar, seja somente para honrar e engrandecer o Teu santo nome. Derrama o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Convidamos o coral, então, para que possamos entoar 2 hinos.
Pelo hino que nós acabamos de cantar com a congregação, quando for chamado, já dá para saber do que nós iremos falar. Mas que iremos falar de algo de uma forma um pouco diferente. E para isso eu convido os irmãos para abrir suas Bíblias em Apocalipse capítulo 10. Vamos fazer essa leitura? Acho que dos capítulos de Apocalipse, o capítulo 10 é o menor dele. Mas há muitos significados importantes para mim e para você, e que eu preciso ter essa certeza na minha mente e o conhecimento também. Para ter, quanto mais a gente conhece da palavra de Deus, mais firme a gente fica na fé e aguardando a grande volta de Jesus. Quem já achou, diga amém. Então vamos ler esses capítulos. Vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Clamou com grande voz, como branda o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escreva. E o anjo que ouvi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho, aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi. E na minha boca era doce como mel, havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, línguas e reis. Amém? Importa que profetizes novamente. Por que profetizar novamente? Porque eu já havia profetizado alguma coisa antes, certo ou errado? Se eu disser para a irmã Terezinha, fala novamente para mim, é porque antes ela já falou. E aqui no verso 11 diz: importa que você profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Nós conhecemos que o livro de Apocalipse, 80% do que está escrito nesse livro não se entende como está escrito. E eu sempre costumo dizer: a Bíblia faz a pergunta e a Bíblia mesmo tem que dar a resposta. Não aceita a resposta de ninguém. Se ela faz uma pergunta, ela te dá a resposta. Se ela te mostra um símbolo, ela também diz o que aquele símbolo significa. Por exemplo, vi uma voz como voz de muitas águas. O que está dizendo? O que significa águas na Bíblia? Povos, nações, multidões. E vi um leopardo com 4 asas. O que ela está dizendo? Está dizendo de leopardo? Aliás, leopardo com 4 asas existe? É uma simbologia. E o que significa isso? O que mais? O que significa animal? Reis. As asas, a velocidade do que esse rei estará comandando essas coisas.
Então, 80% que está no Apocalipse não se entende como está. Mas aqui, é interessante. Primeiramente, vi um anjo forte. Quem era esse anjo? Aqui vem dizendo a característica dele. Ele tinha um vestido, uma nuvem, por sua cabeça estava o quê? O arco celeste, ou o arco-íris. Vem dizendo também, o seu rosto era como o sol. Vem dizendo os seus pés como coluna de fogo. Ele clamou com grande voz, como se brama um leão. Quem é esse anjo então? O próprio Jesus Cristo. Mas é eu que estou dizendo? A própria Bíblia diz. Nós não vamos ler todos os textos, mas aí em Apocalipse capítulo 4, verso 3, aí mesmo, você vai ver que Jesus estava com um arco-íris. Vamos ver também lá em Apocalipse capítulo 5, verso 5, Jesus é tratado como o leão da tribo de Judá. O que tem isso a ver com o nosso sermão? Eu vou fazer uma pergunta para nós. Por que que eu e você somos adventistas do sétimo dia? A historinha das crianças contou sobre alguma coisa interessante. Venho contando sobre, aliás, todo o trimestre vem falando sobre o espírito de profecia. É muito perigoso aquele que se diz adventista do sétimo dia e não crê nos profetas, em especial na profetisa dos nossos últimos dias. Porque lá em Crônicas, capítulo 20, verso 20, diz: crede nos seus profetas e... Então, se eu não creio no profeta, é Deus que está dizendo para mim crer. Se eu não creio, é muito perigoso. Porque ele nos auxilia. Ele foi imbuído que Deus dissesse para ele, vai e diga, profetize, fala para as pessoas. No passado, Deus falava com os profetas e os profetas pregou para o povo, mas o povo recusou ouvir as mensagens de Deus através do profeta. E alguns deles foram até mortos. E agora nós, vamos ver um pouquinho como surgiu a minha igreja e a sua igreja. Ela não surgiu de uma briga política. Ela não surgiu porque acontece muito hoje, nós temos mais de 30 mil religiões. O membro está dentro da igreja e ele então não concorda com uma doutrina da igreja. Ele não concorda com aquela doutrina, mas concorda com todas as outras. Então o que ele faz? Ele sai, funda uma igreja e só muda uma doutrina, aquela que ele não concordava. Mas a igreja adventista não nasceu dessa forma. Ela não nasceu por uma briga política ou porque alguém não concordava com a doutrina. E nós vamos ver isso dentro da Bíblia, nisso que nós acabamos de ler. Contar alguma história um pouquinho, né? Lá no livro de Daniel, aliás, o Espírito de Profecia menciona que nesses últimos dias que eu e você estamos vivendo, deveríamos mais nós estudarmos, passar tempo estudando o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. O que aconteceu com o livro de Daniel? Capítulo 12, verso 4, ali o servo do Senhor quis entender tudo aquilo que estava falando ali. Só que Deus falou uma coisa para ele, olha, fecha o livro, fecha que você não vai entender nada, não é para você isso aí, deixa ele fechado, é para o tempo do fim. E agora no último livro que está escrito logo no capítulo 1, revelação, revelação do quê? Do livro que foi fechado lá com Daniel, e agora mandou abrir esse livro. Então o livro de Daniel mandou fechar, o povo não entendeu, mas agora, no tempo do fim, esse livro seria aberto. Outras coisas interessantes para nós termos em mente, agora nós vamos relembrar como igreja, nós temos lá 7 igrejas, nós temos lá 7 selos, e nós temos lá 7 trombetas. O que vem a ser isso? O que vem a ser isso? Só para nós relembrarmos, as 7 igrejas é 7 períodos do cristão, do cristianismo, até quando? Está fraco ainda, irmão? 7 períodos do cristianismo até quando? Até a volta de Cristo. Em que período que eu e vocês estamos vivendo? O último, igreja de Laodiceia. 7 selos.
são 7 períodos o que aconteceria com a verdade de Deus e as suas consequências. Nós vimos baseado em Daniel, e também mencionado no livro do Apocalipse, por 1260 anos, ninguém das pessoas humildes ou mesmo ricas tinha a Bíblia na mão e nem podia ler. E isso já profetizada, que alguém ia proibir eu e você de ler as 2 testemunhas, ou as 2 oliveiras, que é o Velho e Novo Testamento, por 1 tempo, 2 tempos, e metade de um tempo, ou em Apocalipse, 42 meses, ou 3 anos e meio. E exatamente isso aconteceu. E nesse tempo, que aconteceu com a verdade? Caiu por terra. E 7 trombetas? São agora então os juízos de Deus. E nesse juízo de Deus, a 7ª trombeta vai ser um juízo universal. Mas não vamos falar sobre isso. Vamos ver um pouco a respeito desse livrinho e conhecer a nossa história para o que nós queremos falar sobre a volta do nosso Criador. Por que que eu e você somos adventistas? Precisamos conhecer isso. Aqui João, aliás, João foi o único discípulo que morreu por morte natural. Não porque não tentaram, porque um representante lá colocou ele dentro de um caldeirão de óleo fervendo, e ele não morreu. Já que eu não posso te matar, eu não consigo te matar, já era um motivo para a pessoa pensar, alguma coisa está de errado, não é? Mas já que eu não posso te matar, então vou te isolar lá na ilha de Patmos. Onde fica essa ilha de Patmos hoje? Na Turquia. E hoje é um ponto turístico lá. E foi lá então que ele, por muitos anos, que não via aquela pessoa tão amada dele, ao ponto que ele chegou até se reclinar no ombro de Jesus, agora foi lá nesse lugar deserto, que ele agora não só viu o seu querido amigo Jesus, como ele vestido com roupas sacerdotais lá no céu. E ele então agora presenciou, e Deus então falou assim, agora escreve, revela aos meus servos tudo que eu vou falar para você. E é por isso que está essa revelação. Outra coisa, por que não se escrevia, não se escreveu como nós podemos entender todo o livro do Apocalipse? Na época, se escrevesse igual para o povo entender, ele fatalmente seria destruído e essa Bíblia não teria chegado até mim e você. Então Deus, sabendo disso, escreveu ela em símbolos, para somente os fiéis pudessem compreender. Por isso que ele falou para Daniel, você não vai entender, fecha livro, deixa fechado. Depois de 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo, aí então esse livro será aberto e será proclamada a mensagem a todos. E nós vimos então que algumas pessoas começou a estudar a Bíblia de que forma? O livrinho, ou o evangelho, começou a se pregar, o primeiro pregador, que nós conhecemos, Guilherme Miller. A história vem contando que Guilherme Miller, ele, como é que podia dizer na voz aqui do povo do Paraná, quando a pessoa começa a desprezar algo que você está dizendo? É chicota, chacotas, deboche. Ele debochava do seu avô porque falava do cristianismo. E aí então a sua avó disse, não se preocupa, Deus ainda vai fazer uma grande obra na vida desse menino. E realmente, Guilherme Miller começou a estudar a Bíblia e deparou-se com Daniel até 2.300 tardes de manhã e o santuário será purificado. E ele então fez os cálculos todos e descobriu que Jesus iria voltar em 22 de outubro de 1844. Não foi só ele, porque foi pregado essa mensagem na Europa, foi pregado na África, na Ásia, em todo o mundo da época. E todos aceitaram que Jesus iria voltar. E pessoas então, que tinham propriedades, vendia suas propriedades, dava para os pobres. Aquele que estava de mal com seu amigo ia lá e pedia perdão, nós precisamos ir para o céu nós dois, olha, Jesus está voltando. E aí a profecia vem dizendo, na boca do mundo inteiro foi doce como mel. Mas ela vem dizendo,
que ao chegar no estômago seria amargo como fel. E então estavam todos esses pregando o evangelho. Mas chegou dia 22 de outubro e Jesus não veio. E esse então, eles pregaram. A pregação foi no mundo inteiro da época. Que decepção! E entre essas pessoas que ficaram decepcionadas, alguns deles, um grupo se tornou incrédulo. Ou seja, aquele que não estava firmado na profecia por amor a Cristo. Imagine, você que tem um carro, que tem uma casa, que tem uma fazenda, e você vende tudo contando que Jesus ia voltar, e Jesus não voltou, você perdeu tudo. Qual foi o seu sentimento? Então, algumas pessoas incrédulas se tornou que não queria nem ouvir falar mais no nome de Deus. Isso foi um grupo que decepcionados foram todos. Mas teve 3 grupos diferentes. Um grupo de incrédulos que nunca mais quis nem ouvir falar de cristianismo. Teve outro grupo que continuou a marcar datas. Mas teve um grupo de poucas pessoas. E esse grupo era Guilherme Millian, Irã Edson, John Bates, Ellen, na época era Armon, mas a irmã White, Uriah Smith. Esses continuaram, mas interessante, o desapontamento foi em 22 de outubro de 1844. No dia 23, Irã Edson, ele ia visitar um amigo, mas ele não quis ir pela cidade, pela rua da cidade. Por quê? A vergonha era tão grande do desapontamento que ele temia ao encontrar alguém e alguém começar a dar risada dele. Cadê o Jesus que você veio? Então ele não andou pela estrada e começou a andar pelo milharal. E então nesse milharal ele foi levado em uma visão que viu Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo. É por isso que nós, como adventistas, precisamos conhecer o sacrifício através do santuário. Que aquilo que acontecia no santuário terrestre é o mesmo que está acontecendo no santuário celestial. E ele então veio nessa reunião com essas pessoas que eu acabei de citar o nome, e contou que Jesus estava passando do lugar santo para o lugar santíssimo. E então essas pessoas, como Guilherme Millian e outros, começaram a estudar a Bíblia, e chegaram a essa conclusão. E todos eles foram expulsos de suas igrejas, porque eles, quando Irã Edson começou a falar sobre o santuário, pegaram o quê? A Bíblia, e foram folhear ela, noites e noites de estudo, para saber por que é que eles tinham errado ali. E depararam com Hebreus, quando fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que está no santuário celestial. Então o que fez esses homens? Na hora da dificuldade, eles buscou a Bíblia, a palavra de Deus. E essas pessoas então, ao descobrir isso, começou, como diz lá no verso 11, profetiza de novo, fala da volta de Jesus de novo. E eles então começaram a profetizar, a falar. Qual é o evangelho que eu e você temos que pregar hoje? Qual é a base da nossa igreja? Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas. E essas pessoas foram expulsas, cada um deles foram expulsos das suas igrejas. Guilherme Millian mesmo era metodista, Ellen White era batista, foram expulsos porque criam na volta de Jesus. É necessário que profetize de novo, mas eu e você como cristão, devemos ficar alarmados com as coisas que acontecem nesse mundo? Bem-aventurado aqueles que creem e ouvem os profetas e as palavras que eles dizem. Porque tudo, Deus diz aí no livro de Amós, Deus não fará nada sem antes avisar a seus servos o que há de acontecer. E é por esse motivo que a igreja adventista nasceu de dentro da profecia. Ela não nasceu de eventos, ela não nasceu por brigas de doutrina. Não que nós somos melhores do que os outros, mas temos a doutrina que vem dentro da Bíblia. A Bíblia, somente ela. A Bíblia faz a pergunta e ela dá a resposta.
Alguns meses atrás, encontrei alguém, um líder da igreja, dizendo o seguinte: o erro de Martinho Lutero foi dizer que a Bíblia, somente a Bíblia era a verdade. Realmente foi erro de Martinho Lutero? Nós conhecemos as 5 colunas da verdade, porque eu já ouvi umas pessoas dizer assim: a verdade é relativa. O que é verdade para você pode não ser para mim. Mas a Bíblia não diz mais ou menos, ela diz 5 colunas da verdade. Quais são essas 5? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Há alguma alteração na lei de Deus? Não. Por qual lei eu e você seremos julgados no céu? Os 10 mandamentos. Deus não mudou nada, mas o homem mudou. Quando mudou isso? Nesse período de 1260 anos, que ninguém tinha a Bíblia na mão, um rei, um líder, disse que o dia do Senhor era o domingo. E hoje, apesar de mais de 30 mil religiões cristãs, guarda um dia que não foi Deus que disse, foi o homem que disse. Deus disse: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º é o dia do Senhor. E veio um homem, nessa era escura, que diz: guardar domingos e festas. A quem que você está obedecendo? Outra coisa interessante: somente nós guardamos o sábado, seremos salvos? Não. Mas a lei de Deus é o parâmetro para todos. Seremos julgados por esse parâmetro. Por exemplo, aquele jovem rico que foi a Jesus disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu o quê? Guarda os mandamentos. Ah, Senhor, achou ele que estaria aprovado no reino de Deus. Isso aí eu faço desde a minha meninice. Guardo todos os mandamentos. E Jesus disse: falta uma coisa para você. Vai lá, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Ele voltou. Qual o mandamento que ele havia e estava transgredindo? O primeiro. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas, ou não terás outro Deus diante? A mesma coisa. Então ele amava realmente a Deus? E eu e você? O que é que pode estar nos impedindo? Guardamos o sábado, mas e os outros 9? E aí no Apocalipse capítulo 10, verso 11, é necessário que você profetize de novo. Se eu perguntar aqui para cada um de nós que somos adventistas, você sabe de cor quais são as 3 mensagens angélicas? Ou pelo menos, vou um pouco mais, você consegue dizer pelo menos 4 doutrinas da sua igreja? Não vou longe, hein? Falando com nós aqui. Aliás, quantas doutrinas básicas nós temos na igreja? 28. Você pode me dizer 4? Não precisa falar nada. Só pensa. Quanto tempo nós passamos com a palavra de Deus? Nós vimos que a igreja nasceu da profecia. Jesus que deu para João e já falou que a igreja ia sofrer um grande desapontamento. Veja bem, Deus sempre teve, Deus tem e sempre terá pessoas fiéis a Ele. Vou repetir de novo. Deus sempre teve, Deus sempre tem e Deus sempre terá pessoas fiéis a Ele. E Ele então, nesse grande desapontamento que a Bíblia diz que a igreja ia passar, ela ia passar, mas deveria profetizar de novo que Ele iria voltar. E essa mensagem está para mim e para você. Todos nós temos um dom. Às vezes não é de cantar, mas outro é fala, outro é de visitação e assim por diante. E nós devemos então nos preparar. Quando é que começou o tempo do fim? Está lá em Daniel capítulo 12, 11, verso 4. Quando começou o tempo do fim? Que começou a ciência se multiplicar. Quando?
que os irmãos acham? Quando começou? Por quanto tempo a verdade de Deus ia cair por terra, pisadas? Por quanto tempo? 1260 anos. E o livro seria aberto quando a verdade começar de novo. E quando é que findou 1260 anos? 1798, quando o Papa Pio VI foi preso e levado para a masmorra. Ficou 1 ano, 10 dias, algum tempo lá e morreu lá. Foi confiscada toda a Itália. Derrubou-se todos os direitos que a igreja tinha. Dava essa impressão que nunca mais essa igreja ia se levantar. Mas a Bíblia já dizia, ela vai ser ferida, mas vai sarar, e muitos irão segui-la novamente. Tudo profetizado, irmãos. E agora, em 1900, já na nossa época, eu não estava vivendo ainda lá, irmã Terezinha, 1929, estava perto? Em 1929, novamente foi devolvido agora 44 hectares para a igreja, que compõe-se hoje o Vaticano, que é um estado dentro de um outro estado. Mas o que ela implantou na mente das pessoas nesses 1260 anos, muitos cristãos, que se diz cristão, e é cristão, estão guardando um dia, não que Deus mandou, mas que a igreja colocou. E é interessante que a igreja, ela assume. Você pode perguntar, você pode buscar lá no catecismo, está lá. Por quê? Quando você diz, o padre, por exemplo, é chamado de padre, que é pai, né? Tem autoridade sobre todos. E ele é o representante de Deus aqui na terra. Então, eu tenho, segundo ele, eu tenho autoridade para mudar. Então, como Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, eu autorizo que o dia santo será o primeiro dia da semana. Mas está escrito na Bíblia? Eu costumo dizer, me prova para mim. Vocês ainda não pesquisaram, mas aqueles que vão fazer o ano bíblico, pesquisa. Existe 59 vezes a palavra sábado só no Novo Testamento. E uma vez 7 dias. Quantas vezes o domingo? Vamos lá, estudioso. Domingo. O domingo tem 8 vezes. Primeiro dia da semana. Porque, sim, primeiro dia da semana. Eu estou falando domingo porque nas traduções novas já está escrito domingo lá. 8. Alguma delas fala, sim. Só complementando, a Bíblia católica atual está inclusive no Apocalipse 1, verso 10, fala que é no dia domingo. Isso sempre claramente domingo. E se alguém for questionar, eles falam assim, mas está na Bíblia. Entende? Mas se você for procurar na própria Bíblia lá, vai estar em algum lugar, vai estar o sábado lá. Mas irmãos, o importante para nós é, você está estudando a sua Bíblia? Está comparando texto com texto? A Bíblia não entra em contradição. Porque lá em Tiago 2,10, seremos julgados pela lei da liberdade. Lá diz, não matarás, não adulterarás. Que lei que tem essa? E Deus fala assim, eu não mudo. Por eu não mudar, que vocês não são destruídos. E eu costumo de levar lá para Isaías capítulo 66, lá no céu, quando estivermos os salvos no céu, sem pecado, que dia que nós iremos adorar ao Senhor? Todos. Eu perguntei para uma pessoa, escuta, Deus fica mudando o teu tempo? Deus criou o mundo e todo mundo guardava o sábado. Depois chegou outro período, depois de Jesus, todo mundo começou a guardar o domingo. Aí depois Jesus volta e todo mundo volta a guardar o sábado de novo. Alguma coisa está errada. A Bíblia não muda. Agora, eu e você precisamos o quê? Estar pregando essa mensagem. E aí então Deus fala assim, que nós ficamos decepcionados quando marcamos datas. Guilherme Miller acertou na data, mas errou no evento.
Vou repetir, ele acertou na data. Quando começou a contar 2.300 tardes de manhã, um dia para Deus, um ano para nós. Quando começou a contar? Qual era o parâmetro para começar a cantar? Qual era o parâmetro, irmãos? Quando é que eu ia começar a contar 2.300 anos? Hã? Quando for dada a ordem para reconstruir e restaurar a cidade de... Encontrei já adventista que disse que a data estava errada. Porque a primeira ordem não foi dada por Ataxerxes, foi dada por Ciro. Vocês concordam com ele ou não? E se surgir essa pergunta para você? Ciro deu ordem? Deu ordem ou não? Se você for lá em Esdras, aparece Ciro lá. Deu? Mas que ordem que Ciro deu? Olha, quando for dada a ordem para reconstruir a cidade de Jerusalém, então começa a contar. Qual ordem que Ciro deu? Ciro deu ordem para a reconstrução, para restaurar a igreja, e não a cidade. E outras, profecias é uma engrenagem. Se tiver uma fora do lugar, quebra todas as outras. E dentro dessa profecia está o quê? A reconstrução da cidade, está lá o nascimento de Jesus, está lá a morte do primeiro mártir, está lá a queda das estrelas, tudo dentro da minha profecia. Não vamos entrar nesse detalhe. O detalhe aqui é, você está confiante naquilo que você está pregando? O que somente falta acontecer? A mensagem de Deus que começou aproximadamente de 8 a 12 pessoas, contrita com o desapontamento, mas começou a estudar a Bíblia para dizer, a Bíblia não falha, lembra? 3 grupos, um virou ateu, o outro continuou a marcar data, e o outro diz, a Bíblia não falha, se falhou, se Jesus não veio, a falha está em quem? Em nós, vamos estudar. E esse grupo começou aproximadamente entre 8 a 12 pessoas. E hoje, quantos são? 20 milhões de pessoas aproximadamente. Pregando essa mensagem, Apocalipse 14. E aí, eu encontro, só lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, no verso 7, no verso 14 e no verso 10, se não me falar a memória. Eis que eu venho sem demora. Essas coisas que estão acontecendo no nosso mundo hoje, é para você se alarmar? Por incrível que pareça, nessa eleição, nós presenciamos membros de igreja brigando por causa de partido. Você deve se preocupar com isso? O mundo vai melhorar, seja quem for que entrar lá? E por que estou brigando então por causa disso, irmão? Você deve o quê? Fazer, você como cidadão, ir lá fazer a sua parte. Agora, brigar por causa disso? Nós vemos no Facebook pessoas xingando o outro por causa disso. Em que está firmada a sua fé? Apocalipse 22, 20. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo vem. Essa é a mensagem. Veja lá Apocalipse 14. Temei a Deus, verso 6. Temei a Deus e dai-lhe, por quê? Vindo é a hora do seu juízo, e adorai quem? Aquele que fez o céu, a terra e o mar. E quem é que fez o céu, o mar e as fontes das águas? Deus. É a primeira. É o motivo de nós estarmos na igreja, a adorar a Deus. Temei a Deus, que temei? Me perguntaram essa semana, mas ter medo de Deus? Não, é respeito. Agora, esse respeito está vinculado com a obediência. Dizer que Cristo é Senhor é uma coisa, agora Ele ser Senhor da minha vida é outra, bem diferente. É isso
isso que nós precisamos nos atentar, obedecer. Eu costumo dizer o seguinte: as ordens de Deus é para ser obedecida e não discutidas. Por exemplo, crede nos seus profetas. Que é que a profetisa do Senhor fala a respeito do café? Nunca ninguém leu? O verdadeiro cristão deve se abster-se do café, do chá, do fumo, bebida alcoólica. Agora você vai encontrar cristão que bebe café ou não? Então, falar para os outros é fácil, mas quando eu preciso mudar, é complicado. Irmãos, agora tem um outro ponto que nós precisamos tomar cuidado. Eu sempre costumo dizer, as duas pontas da corda é pecado e Deus não aceita. De um lado, eu posso fazer tudo que o que Deus quer é meu coração. É um lado. Do outro lado, eu não posso fazer nada porque tudo é pecado. Cuidado. A Bíblia é cheia de equilíbrio e domínio próprio. E o Espírito de Profecia diz assim, que cada um de nós devemos estudar e moldar a vida do irmão ali. É isso que diz lá? Cada um estude e molda a sua vida. Vê aonde você está falhando. Pregar esse evangelho eterno exige algumas coisas de mim e de você. É o conhecimento de Deus. É como Deus quer que eu vou agir. Como é que eu vou tratar as pessoas? Como é que eu vou tratar o patrão? Quanto tempo eu vou passar com Cristo estudando? Você se fortifica e adora a Deus, não é aqui dentro da igreja. Você fortifica a sua fé, não é aqui dentro. Você fortifica em casa, aqui dentro é o convívio com os irmãos. Agora eu pergunto, e eu sempre pergunto isso, já perguntei aqui nessa igreja há alguns anos atrás, o irmão lá acho que é um dos pioneiros aqui. Nós tivemos aqui, quando fundou a igreja, na semana de oração aqui, que essa igreja, os irmãos que não sabem, é filha da igreja do Alvorada, tá? Quem não sabe. Mas eu sempre pergunto, quantas horas tem um dia, Levi? Quantas horas tem o dia? Ah, muito bem. Isso é mais fácil, né? E quantos minutos, irmã? E quantos segundos, meu irmão? 1440 minutos, 86.400 segundos. Desse tempo, todos, rico, pobre, preto ou branco, todos, Deus dá todos os dias. Desse tempo, quanto você passa com Deus? Isso é que vai fazer a diferença no tempo do fim. A primeira vez que eu li essa Bíblia, não foi essa, foi uma menorzinha, foi porque eu li um texto na Bíblia que diz assim, quando chegar nos finais dos tempos, não terá você a Bíblia na mão, mas não se preocupa, que o Espírito Santo vai fazer você lembrar de tudo aquilo que você leu. E eu falei, mas eu nunca li. Como é que eu vai fazer eu lembrar? Então eu preciso ler pelo menos uma vez. Pelo menos ele vai fazer ter o que me fazer lembrar. E aí eu li uma vez e peguei gosto. E aí continuei. Mas aqui, para nós encerrarmos. Apocalipse 11 diz, para mim e para você, profetizarmos a volta de Cristo. Essa igreja nasceu dentro da profecia. E ela vai até o fim da profecia. Tudo que está acontecendo no nosso mundo, nós já conhecemos, que Deus já revelou. E ele diz lá, prepara-te para encontrar o teu Deus. Cristo está às portas. Estamos vendo coisas acontecendo no nosso mundo hoje, que nos deixa alarmados. Mas, para nós ficarmos alarmados, tem que morrer de 1000 para cima.
Estou falando alguma heresia? Quantos morreram nessa epidemia no mundo? E quem é que lembra da epidemia? Pelo menos no convívio onde eu trabalho, as pessoas já estão festando, o rádio já está dizendo que quando chega sexta-feira, sextou, vamos para a festa, voltar todo mundo a beber, a comer, nem se importar com o que está do lado. O mundo está voltando ao normal, porque já passou. Morreu milhares esses dias aí atrás. Um lugar que quase não tem água, morreu o nego afogado. Se não me engano, acho que é na Líbia, ou lá para aquele lado. Está acontecendo. Mas a Bíblia já menciona, quando você vê essa coisa acontecer, o que acontece? É para você ficar triste? Erga a sua cabeça, porque o fim... Mas eu vou ficar contente então de ver as pessoas morrendo e sofrendo? É isso? Não. Vou ficar o quê? Contente, porque Cristo está perto de voltar. E eu convido o coral aqui na frente para que nós possamos cantar o último hino antes da oração. Vem falando sobre Jesus voltando neste mundo. E que eu e você possamos nos preparar e continuar nos preparando para este grande dia do Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos orar? Grandioso Deus, graças te damos, Senhor,
porque revelaste tudo o que há de acontecer neste mundo até a sua volta. Nos ajude, Senhor, a segurar em tuas mãos, estudar a tua palavra, para que não sejamos levados por ventos de doutrinas, mas, olhando para Jesus, possamos prosseguir para o alvo, rumo à mansão celestial. Dás a tua direção e a tua proteção a cada um de nós. Rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, o amor te promova, na fé te conduza. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, na senda dirija e guarde em paz. Amém. Queria chamar o irmão Isaías? Não fuja, volte aqui. Irmão Isaías, em nome da Igreja de São Jorge do Ivaí, queremos agradecer a presença de vocês do Coral Jerusalém, por você também ter ministrado a palavra, que seja sempre vocês possam ser usados neste poderoso ministério, que é o Ministério da Música e o Ministério também da Pregação. A todos vocês, muito obrigado pela presença, em nome da direção da Igreja de São Jorge. Que vocês também possam assistir depois, aqueles que não puderam participar junto conosco presencialmente. Tenham todos um restante de dia e tenham algo assim esperando nós lá atrás.